Boa noite a todos, Virgínia, Carol, Andriele. Nós vamos já começar a nossa live para falar de criptomoedas e os riscos jurídicos dessas criptomoedas. Então, assim, criptomoeda é um assunto muito interessante, é um assunto, assim, que está no auge das discussões e, consequentemente, esse assunto criptomoeda é o assunto que vem gerando e tendo muito golpe no mercado hoje. Então, é um assunto muito bom para a gente falar, porque é um assunto que todos precisam conhecer, mesmo não tendo interesse em participar desse mercado, mesmo não querendo comprar criptomoedas, as pessoas precisam ficar alertas sobre essa temática para que elas até não caiam em golpes. E diante disso, eu decidi fazer essa live no Instagram e já tinha feito uma enquete, tinha ficado devendo essa live e achei melhor fazer neste momento em especial, porque neste momento as criptomoedas tiveram uma queda substancial. Então é uma ótima oportunidade para que nós possamos falar sobre o tema e alertar as pessoas sobre esse mercado denominado mercado cripto ou mercado de criptomoedas. Hoje nós podemos listar, segundo uma pesquisa de 2020, mais de 6 mil moedas no mundo. E para quem não sabe, olha que interessante, nós temos criptomoedas brasileiras. Vejam só que interessante. Então, desse mercado de criptomoedas, a moeda que detém a maior parcela do mercado é o Bitcoin. Ele possui 60% do mercado cripto ou mercado de criptomoedas. Então é um ativo importante que, do ponto de vista jurídico, é importante que a gente reflita, que a gente discuta o assunto. Porque se ele detém 60% do mercado mundial, das mais de 6 mil criptos, significa que os valores envolvidos são valores significativos. Do ponto de vista pessoal e social, é um assunto que a gente tem que se preocupar, do que se trata e o significado desse assunto. Do ponto de vista jurídico, e agora falando como advogada, quem não me conhece, eu sou a Marta Faustino, sou advogada, especialista e mestre em Direito pela UFG e estudo a legislação desse mercado cripto, a legalidade ou não legalidade, e venho entendendo esse mercado porque entendo que para nós advogados, até para que nós possamos orientar as pessoas, é importante entender do assunto, porque o assunto está em voga no momento e tende a ficar cada vez mais, considerando que nós temos uma posição, inclusive do Banco Central Brasileiro, de lançar o real em criptomoeda, o real digital. Sabemos por notícias na imprensa que a China, inclusive, já lançou a moeda oficial no meio digital, o yuan digital. Então, isso leva a gente a ficar antenado com a situação, né? E muito importante também trazer para essa reflexão nossa, para esse diálogo nosso nessa live, que o Bitcoin, ele é de 2008. Foi criado pelo Satoshi Nakamoto. Então, se ele é de 2008, nós temos que entender desse assunto, que procurar nos informar, porque 2008 já tem um bom chão
já caminhado, não é mesmo? Então, uma das estratégias da criação do Bitcoin é que ela foi criada como uma moeda limitada, com escassez programada, descentralizada e com tecnologia blockchain. Uma tecnologia moderna, conhecida como tecnologia em blocos, e que não permitiria que houvesse dentro da tecnologia nenhuma fraude. E aí eu pergunto para nós todos, falando da moeda mais famosa, da criptomoeda mais famosa, que é o Bitcoin. Essa moeda, o Bitcoin, é legal ou é ilegal? Então essa é uma indagação importante que precede qualquer outro tipo de reflexão que a gente vai fazer sobre a matéria. E é muito importante, inclusive, que quem tem Bitcoin saiba que é preciso constar na declaração de imposto de renda. É na aba Bens e Direitos. E aí a gente já entra na resposta do tema. Se Bitcoin é legal ou ilegal, se fosse ilegal, a Receita Federal não teria a instrução normativa orientando tanto as exchanges quanto as pessoas físicas, quanto a forma de informar a Receita e de declarar, a necessidade de declarar. Então, isso responde com a instrução normativa 1888/2019, alterada pela 1899/2019, nós temos no Brasil um mecanismo de regulamentação dos bitcoins e criptomoedas. Na declaração de imposto de renda, para quem fez a de 2021, pode observar que na coluna Bens e Direitos tem espaço para Bitcoin e tem espaço para outras criptomoedas. Então a Receita separou os Bitcoins das outras criptomoedas. Então, se a Receita Federal não regulamenta nada que seja ilícito ou criminoso, consequentemente nós temos que o Bitcoin e as demais criptomoedas de per si não são consideradas ilícitas, ou seja, elas são lícitas no Brasil, né? E o que nós estamos vendo sobre esse tema hoje? Nós, à luz das resoluções que eu mencionei, das instruções normativas da Receita Federal que eu mencionei, nós sabemos então que as criptomoedas, dentre elas o Bitcoin, são lícitas para o mercado brasileiro e para a Receita Federal no Brasil. O que está acontecendo hoje no mundo? Na verdade, os países têm entendido que a criptomoeda concorre com a moeda local, razão pela qual eles têm combatido as criptomoedas. Nós temos o exemplo, por exemplo, de manifestações nos Estados Unidos contra as criptomoedas, em razão até delas concorrerem com as moedas chamadas fiat ou moedas oficiais. E nós temos também, volta e meia, uma briga da China com os mineradores e com as criptomoedas. Esses fenômenos, que são notícia jornalística, que todos podem pesquisar, eles colaboraram para uma queda recente do Bitcoin na ordem de 50%. Então, esse é um dos fatores que nós vamos falar sobre os riscos, quando nós entrarmos no capítulo dos riscos, que é a volatilidade, que pode ser extrema em determinados momentos. Nós temos também, tramitando na Câmara e no Senado,
projetos de lei tratando da regulamentação do tema. O que nós temos em comum nesses projetos de lei que tramitam na Câmara e no Senado é o fato de haver a previsão do crime de pirâmide com criptomoedas. Porque como a criptomoeda ficou muito popular, muitos vigaristas e aproveitadores de plantão têm usado a desculpa das criptomoedas para aplicar golpes no mercado. E nesses golpes, uma característica que eles têm em comum, e aí já fica como alerta para todos, é o fato de prometer uma rentabilidade excessiva para os supostos investidores. Normalmente são oferecidos por pessoas físicas para outras pessoas físicas. E aí nós vamos ver a forma de se comprar criptomoeda para afastar esse risco. Normalmente elas não são compradas de pessoa física, elas podem, mas o maior risco é comprar de pessoa física. Normalmente elas devem ser compradas das corretoras, chamadas de exchange. Mas não vamos antecipar. Falamos dos projetos, né, na Câmara e no Senado. Falamos das questões fiscais, que envolvem as criptomoedas, da regulamentação da Receita Federal. Agora nós vamos falar sobre riscos. Risco é um assunto muito importante em criptomoeda por todas essas questões que eu falei. As criptomoedas, por exemplo, no ano passado, qualquer valor que se comprasse em criptomoeda, você tinha uma rentabilidade de 100%. Agora, vamos supor que alguém colocou no auge dessa queda R$1.000. Ele teria ficado com R$500, porque a queda foi na ordem de 50%. E então vamos falar sobre os riscos. Os riscos, eu listei 2 espécies para a gente ficar alerta sobre o assunto. E quem quiser fazer colocação, dúvida, pergunta, pode colocar. Então, os riscos, eu listei 2 ordens de risco para a gente ficar mais organizado na matéria risco. Eu listei os riscos jurídicos e os riscos pessoais. Quais seriam os riscos jurídicos de se comprar Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda? Os riscos na compra. Na compra de pessoa física, você pode efetuar o pagamento e a pessoa não te repassar as criptomoedas. Esse risco da compra de pessoa física, ele pode ser mitigado ou completamente excluído quando você compra de uma corretora, as chamadas exchanges de criptomoedas. No Brasil, nós temos inúmeras. Aí você fala, como que eu vou saber se aquela corretora de criptomoeda é oficial, se ela tem um registro sério, se ela tem uma carteira que possa responder por algum prejuízo? O ideal, o que nós temos hoje de mais seguro, é consultar a reputação no Reclame Aqui, por exemplo, e consultar se aquela corretora faz parte da ABCripto, que é a Associação Brasileira de Criptomoedas. Se ela fizer parte da Associação Brasileira de Criptomoedas e não tiver reclamações não resolvidas no Reclame Aqui, já é uma sinalização de que há relativa segurança na compra de criptomoeda naquela exchange. O segundo risco jurídico é o armazenamento. As criptomoedas, elas podem ser armazenadas na própria corretora, podem ser armazenadas em carteiras digitais e podem ser armazenadas em carteiras chamadas frias, aquelas que parecem um pendrive e que ficam desconectadas da internet. Havendo conexão com a internet, o risco é aumentado.
Agora, deixar as criptomoedas na própria exchange, que é a corretora, o risco multiplica significativamente, porque a corretora pode ser hackeada e aquelas criptomoedas podem ser apropriadas de forma indevidamente pelo hacker. O terceiro risco jurídico que eu quero listar é o risco na venda. Se você for fazer uma venda de criptomoeda de pessoa física para pessoa física, você pode repassar a criptomoeda e não receber o valor. Oi, Márcia! A Márcia está falando aqui que está com saudade. Saudade de você também. Um beijo. Então, um dos riscos na venda da criptomoeda de pessoa física para pessoa física é o risco de repassar a criptomoeda e não receber os valores devidos. Como que você mitiga o risco da venda da criptomoeda? Vendendo por intermédio de uma corretora. Uma corretora que preenche aqueles requisitos que eu já falei aqui, que inclusive envolve o requisito de checagem da corretora, de existência de um CNPJ, de essa corretora estar afiliada na Associação Brasileira de Criptomoedas e a reputação dessa corretora, que um bom check-up seria a reputação no Reclame Aqui. Então, esses seriam alguns riscos jurídicos que nós podemos apontar em relação às criptomoedas e o mais conhecido de todos, o Bitcoin. Então, quais seriam os riscos pessoais para a gente refletir nas compras de criptomoedas? O primeiro risco é de interpretação equivocada. Aí você pergunta, Marta, interpretação equivocada? O que significa interpretação equivocada em matéria de criptomoedas? Nós estamos falando de criptomoedas, portanto, não se trata de investimento, se trata de uma moeda digital. Quando a gente pensa que criptomoeda é investimento, a gente pode se equivocar e colocar em criptomoedas quantias consideráveis e, devido à volatilidade, ter perda considerável do capital, como nós tivemos agora a queda de 50%, na ordem de 50%, né? Foi até mais no Bitcoin. Então, assim, esses cuidados, eles são significativos. Nós temos que ter essa preocupação, esse cuidado, porque o dinheiro, ele decorre do trabalho. Então, nós não podemos desperdiçar dinheiro, jogar dinheiro fora, compreendendo equivocadamente um ativo como sendo um ativo mais seguro do que o ativo que a gente realmente conhece, né? Os ativos tradicionais. Porque nos investimentos tradicionais as pessoas já conhecem. Então, a minha posição é que criptomoeda, Bitcoin, não é investimento. Ele pode ser utilizado como um hedge, como um seguro da carteira, porque em tese ele é inversamente proporcional. Em tese. Porque pode cair o mercado todo e ele cair também. Então, o Bitcoin, na compreensão que nós temos de uma moeda, de uma criptomoeda, vamos pensar no real, vamos pensar no dólar, moeda pode ser considerada uma reserva de valor. Por exemplo, uma moeda forte como o dólar, nós podemos investir em dólar, até tem fundo de investimento em dólar. Por quê? Com o significado de reserva de valor e não um investimento tradicional de per si, onde você coloque valores significativos. Aí você pergunta, qual que é a minha posição sobre o percentual que a pessoa pode ter de criptomoeda? Na minha opinião, se a pessoa não tem experiência nenhuma com criptomoeda,
que ele está se afeiçoando àquele mercado, que ele está conhecendo aquele mercado, a experiência pode ser feita com R$50, porque a partir de R$50 você pode comprar, por exemplo, Bitcoin. Então, se você quer experimentar, olhar, ver como funciona, não coloque nisso valores relevantes. É preciso a gente adotar em criptomoeda aquelas premissas que a gente usa em todo tipo de aquisição ou de investimento. É preciso conhecer o ativo, conhecer os fundamentos, saber como ele funciona. Então não se pode colocar valores relevantes em criptomoeda sem você conhecer, sem você saber do que se trata. Então, o primeiro risco pessoal que eu estou citando é o risco de interpretação equivocada. Tô vendo a Tânia aqui, um beijo Tânia, um beijo Neiva, quanto tempo que eu não te vejo, Neiva. Então, assim, o risco pessoal de interpretação equivocada. Então, na minha opinião, Bitcoin é reserva de valor, não é investimento. Um segundo risco pessoal que eu quero falar com você para sua reflexão é o risco de paixão cega. Paixão normalmente já dá um certo distúrbio avaliativo nas pessoas, né? Se nós vamos pensar em pessoas apaixonadas, elas sempre vão ter uma avaliação mais positiva do outro em que ela se apaixonou do que às vezes o real. Então, falando em paixão cega, que leva às vezes uma cegueira deliberada em criptomoeda, o que poderia ser isso? Você, em razão das suas emoções, e a questão da psicologia é muito importante, porque na medida em que a psicologia aumenta e toma conta, a racionalidade sai de cena. Então, esse risco de paixão cega, ele deixa, às vezes, de perceber os riscos daquilo que a gente está avaliando. Então, esse é um risco pessoal que nós temos que levar em consideração no momento da gente avaliar se criptomoeda faz sentido para a gente ou não e se Bitcoin faz sentido para a gente ou não. Um terceiro risco pessoal que eu quero falar com você é o risco da ganância. A ganância, nós já conhecemos várias histórias envolvendo a ganância. A mais clássica delas, eu quero relembrar com vocês, é o conto do bilhete premiado. Aquela pessoa, achei um bilhete premiado aqui, me compra. E muita gente cai nesse golpe. O que motiva a pessoa a cair nesse golpe? Ganância. Ela acha que vai comprar por R$1.000 um prêmio, bilhete premiado de loteria. Então a ganância, ela é a filha do golpe. Ela é, aliás, a mãe do golpe, né? Melhor. A ganância é a mãe do golpe. Porque ela patrocina uma certa flexibilidade, um certo relaxamento na nossa avaliação, de forma que não percebamos que estamos caindo em um golpe. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência se nós estamos ou não agindo com ganância, porque a ganância vai levar a essa cegueira temporária e nós não vamos perceber o risco que nós estamos correndo. Então, o que seria um exemplo de ganância? Vamos falar aqui um caso concreto. A pessoa te promete certeza de rentabilidade se você investir em criptomoedas com ela. Certeza. Ou mais que certeza, que você vai dobrar o capital. Nós vimos, e por isso que é propício esse momento para a gente falar no assunto, que o Bitcoin caiu
mais de 50% por várias razões, por vários ruídos e notícias. O Elon Musk, que supostamente iria aceitar para comprar carro da Tesla, passou a dizer que não iria aceitar. O segundo ponto, os governos começaram a estressar com criptomoeda. E o terceiro ponto, a China anunciou que ia proibir a mineração de Bitcoin. Então, só esses ruídos gerados, mais um ruído de que gasta muita energia, o que não corresponde à realidade, esses ruídos derrubaram a moeda em 50%. Então, como é que alguém nesse mercado promete rentabilidade ou promete dobrar o seu capital? Então, fica esse alerta para mim, para nós, para você, de ter cuidado com a ganância. Outro fator importante que eu já falei ao longo dessa minha manifestação é a volatilidade. É um dos riscos de se investir em criptomoedas e Bitcoin, é a volatilidade. O que é a volatilidade? Essa oscilação excessiva, tanto para cima quanto para baixo. Então nós falamos que a gente pode experimentar, colocar R$50 para fazer uma experiência em compra de criptomoeda. Por quê? Porque você tem que colocar um valor que você pode perder sem desesperar. Porque se der uma oscilação brusca, como deu agora, de mais de 50%, você pode desesperar, não ter preparo para essa volatilidade, se você não tivesse estudado, sabido do que se trata, procurado conhecer, procurado entender criptomoeda e saber que a volatilidade é um dos maiores riscos da criptomoeda, inclusive Bitcoin, dentre elas a mais famosa, a pessoa, não estando preparada, pode assustar com aquela queda brusca e vender em prejuízo. Então, esteja preparado para saber que a volatilidade é um risco nas criptomoedas. Um outro risco pessoal que eu queria apontar para você, e quem quiser falar, fazer comentário, fazer pergunta, fazer uma ponderação sobre o assunto, eu tô aqui ouvindo vocês, tô vendo vocês, tô vendo que o Luiz Arthur entrou. Então, essas ponderações, eu quero que seja um diálogo, né? Se você quiser fazer uma colocação, mandar uma mensagem, eu tô aqui para discutir, para a gente fazer esse diálogo sobre esse assunto, criptomoedas e Bitcoin. Na verdade, do ponto de vista social, a gente já deveria estar discutindo esta matéria há muito tempo. Porque se o Bitcoin é de 2008, nós devíamos estar com isso na ponta da língua. Quando, na verdade, a gente percebe que essa discussão, esse conhecimento, ele não está massificado e, por isso, as pessoas acabam correndo mais risco. Esses dias mesmo, a menina me disse que alguém está oferecendo aqui em Goiânia, onde eu moro, Bitcoin, garantindo que vai dobrar o capital. Primeiro, que é uma pessoa física oferecendo. E segundo, que tem promessa de rentabilidade. Então, se existe essa característica de garantir rentabilidade e de promessa de rentabilidade, você já pode colocar as barbas de molho e começar a correr, porque o risco de golpe é grande com esse tipo de promessa. Uma outra questão fundamental que eu quero ponderar com você e que é um risco pessoal em matéria de criptomoeda e em matéria de Bitcoin é a euforia. A sensação de euforia, ela tira muitas vezes o nosso senso crítico. E como que seria essa euforia? Aquela sensação que você tem que entrar nesse mercado, que você
tem que comprar criptomoeda, que você não pode ficar de fora, porque senão você vai perder. Essa sensação, a pessoa não deve comprar enquanto perdurar essa sensação de euforia. Espera baixar a euforia, raciocina, pensa, porque nenhuma aquisição de qualquer ativo, tenha ele a natureza que tiver, ou seja um investimento, ou qualquer ativo mesmo, ele não deve ser adquirido enquanto você estiver na fase de euforia. Porque na fase de euforia é um risco pessoal enorme para que se cometam erros e equívocos. Por exemplo, na euforia, como o Bitcoin tinha subido demais, muita gente comprou na euforia e nessa sensação de eu não posso perder e não posso ficar perto do mercado. Na queda, assustou todo mundo, muita gente saiu vendendo em prejuízo. Então, esse é um alerta, uma reflexão que a gente tem que fazer. Diante da euforia, nós temos que pisar no freio. Buscar uma maior racionalidade, refletir, conversar com pessoas que entendam, consultar um advogado, ouvir sobre os riscos jurídicos e sobre os riscos pessoais. Nós não podemos perder dinheiro que é suado para ganhar. Concordam comigo? E outro fator que eu quero refletir com vocês e que é muito importante em se tratando de qualquer tipo de investimento, mais ainda em reserva de valor, que é criptomoeda e moeda digital, Bitcoin, por exemplo, é a decisão tomada com correria. Você está envolvido em 1000 tarefas no dia a dia, não tem tempo para olhar, não tem tempo para analisar e quer comprar a si mesmo. Então, fixe um limite. Se você for agir com correria, que representa um risco jurídico, risco patrimonial e risco pessoal, coloque um valor que você possa perder. O conhecido aqui em Goiás como dinheiro de pinga, né? Então, se for para ter risco, para fazer uma compra de criptomoeda, de Bitcoin, com correria, sem tempo para analisar, sem tempo para examinar, então coloque só o dinheiro de pinga. Porque aí o risco de perder dinheiro é grande, porque você não teve tempo suficiente para examinar. Qual que seria a forma de mitigar o risco da correria? Parar, tirar um tempo para analisar aquilo, estudar a matéria, olhar e escolher uma corretora adequada que tenha responsabilidade para responder por um eventual problema futuro, que seja realmente um CNPJ, que tenha reputação. E aí você vai examinar, conhecer as pessoas, ver se quem você conhece que já comprou criptomoeda, qual foi a forma que aquela pessoa adotou, quanto tempo ela investe. Então, trocar uma ideia com pessoas mais maduras, mais experientes, que já tenham experiência no mercado cripto e já compraram. Então, assim, isso ajuda muito na sua reflexão, na sua compra com mais sensatez, com mais moderação. Não quer dizer que eu estou dizendo que você deva comprar, não. Eu estou dizendo que você tem que entender, ver que esse mercado existe, que ele está aí, que está em burburinho. Agora, se você vai ter interesse em comprar ou não, se tiver, cuidado com esses riscos, tanto jurídicos quanto pessoais que eu estou apontando, para não haver perda de capital suado que você trabalhou muito para ganhar.
E lembrando, né, a minha posição pessoal, tem gente que discorda, que acha que criptomoeda e Bitcoin é investimento. Minha posição pessoal é que é reserva de valor. E como reserva de valor, ele não pode ter, na minha opinião, né, mais do que 1% da sua carteira de investimento. Então, feitas essas considerações, eu acho que todos nós devemos ter conhecimento do significado desse mercado, do que ele tem representado. É um mercado mundial, é um mercado em franco desenvolvimento e inúmeras outras moedas vêm ganhando prestígio. Inclusive, quando o Elon Musk lá fez o Twitter que foi acusado de derrubar o Bitcoin, né? Ele promoveu uma outra moeda, Dogecoin. Então, a gente sabe que são inúmeras moedas. Mas uma coisa é certa, conheça, saiba o que é aquele ativo antes de você tomar qualquer providência de comprar ou não. Então, feitos esses alertas, eu quero agradecer a vocês, mandar um grande beijo para todo mundo e convidar você a seguir o meu canal no YouTube, Marta Faustino, que eu sempre faço alertas jurídicos e dou significado prático às matérias que envolvem direito bancário, direito tributário e mercado de capitais. Porque a gente precisa ter esse viés educativo e de conhecimento e de cidadania acerca das matérias que envolvem a área jurídica. Porque, às vezes, a gente vê tanto tema como criptomoeda, como Bitcoin, como investimento em ações, investimentos em fundos imobiliários, e as pessoas não traduzem as questões jurídicas para o dia a dia, para o significado prático. Então eu te convido a seguir o meu canal no YouTube, Marta Faustino, que eu estou sempre trazendo esses temas interessantes para o nosso cotidiano. Um beijo e vou salvar aqui.